Olá, boa tarde. Isso mesmo, o pesquisador da Embrapa, lá de Cruz das Almas, na Bahia, está em Macapá para fazer a demonstração do uso da mandioca em vários segmentos do comércio. Eu vou conversar aqui, o Joselito Mota, que é pesquisador da Embrapa. Joselito, essa história de colocar a mandioca em outros ambientes, como surgiu e qual o valor desse produto para a economia no estado, no caso? Na verdade, a mandioca é uma riqueza ainda muito pouco conhecida. Nós poderíamos dizer que 514 anos depois do descobrimento, nós estamos redescobrindo a mandioca. Porque os portugueses se encantaram, os nossos antecedentes, os índios eram tão fortes, e isso espantava os portugueses somente se alimentando, basicamente, de mandioca, da carne, da caça e do peixe. Mas a mandioca passou por um processo histórico. Veja você e o telespectador, que a primeira Constituição da Mandioca, em 1824, foi batizada de Constituição da Mandioca. O povo não votava. E para votar ele tinha que ter um patrimônio equivalente a alqueires de farinha de mandioca, e não em moeda da época. Para se votar na paróquia, tinha que se ter um patrimônio de 150 alqueires de farinha, para votar na província a 250 alqueires de farinha, para ser candidato a deputado a 500 alqueires de farinha de mandioca e para ser candidato a senador a 1.000 alqueires de farinha de mandioca. Mas os usos da mandioca que faziam os índios no passado, principalmente com a farinha, a tradicional farinha, evoluiu. Por quê? Porque não só em relação a outros tipos de farinha, de acordo com as diversas regiões do Brasil, mas sobretudo utilizando o amido da mandioca, que é a alma da farinha, para diversos fins. Seja para a agricultura familiar, para produzir biscoitos, alternativas alimentares para a merenda escolar, seja, naturalmente, para outros fins industriais, mesmo até embalagens biodegradáveis, também no uso como invólucro de medicamentos. Então o cenário é muito vasto em relação aos usos da mandioca. Mas também das utilizações especiais é que a mandioca pode também se associar ao trigo. É como se a gente tivesse com um produto nobre, como é o trigo, se associando a um produto tupiniquim. Mas não é para piorar a qualidade do pão, é para melhorá-lo. Então esse tipo de casamento é perfeito no plano técnico. Eu já desenvolvi trabalhos em vários estados do Brasil e também aqui em Macapá a gente vai fazer uma demonstração sobre essa forma, para que se possa degustar e dizer se realmente há esse casamento é realmente perfeito. Tá certo, então. Obrigado, Joselito, pelas informações. Eu volto com você.